E muitas instituições já começaram o período de rematrícula para o ano de 2024. E para falar sobre o assunto está aqui ao meu lado o diretor de fiscalização do Procon Tocantins, Magno Silva. Tudo bem, Magno? Então, quais são os cuidados e as orientações que os pais ou responsáveis devem ter na hora de renovar os contratos com as instituições? Olha, primeiro os consumidores precisam ter acesso nessas informações, como por exemplo, o valor das anuidades que serão cobradas no ano seguinte, com prazo mínimo de 45 dias, né? Então as escolas precisam informar previamente para os consumidores qual será o valor que serão cobrados no ano seguinte. Até porque, de posse dessas informações, os consumidores vão se planejar, né, e vão saber se aquele valor que será cobrado está dentro do seu orçamento ou se eles vão precisar procurar outra escola. Magno, e existe aí a lei de mensalidade escolar que fala aí sobre a divulgação dos contratos, né? Então é um documento que deve ser exigido e divulgado com antecedência, é isso mesmo? Sim, as escolas precisam informar isso para os consumidores, né, dentro de um prazo mínimo de 45 dias, tanto com relação à questão dos contratos, como com relação aos valores que serão cobrados dos consumidores referente às mensalidades que serão cobradas no ano seguinte. E em relação aos reajustes, as instituições de ensino elas podem aplicar esse reajuste na mensalidade? Esses reajustes eles precisam seguir alguns critérios, né? As escolas elas precisam, por isso que elas precisam informar para os pais com antecedência, porque esses reajustes eles precisam de alguns critérios, como eu falei anteriormente, né? A escola vai aplicar esse reajuste referente aos custos, né, que a escola teve, né, com professores, né, por exemplo. Porém, ela não pode passar para os consumidores um reajuste referente a uma ampliação, por exemplo. Se ela ampliou a escola para atender mais alunos, né? Isso é um custo que deve ser suportado pela entidade. Ele não pode ser repassado para os consumidores. Certo. E o aluno ou o responsável ele tem direito aí a desistir do contrato e ter acesso ao valor total da matrícula? Isso vai depender do período que o aluno está pedindo a rescisão, né, desse contrato. Se o aluno fez a matrícula, né, e as aulas ainda não começaram, ele pode pedir o ressarcimento integral desse valor. Agora, se o aluno fez a matrícula e já começou a cursar, né, alguns dias de aula, então a escola já teve um custo, né, com esse aluno. Aí a escola vai poder fazer a devolução, porém, essa devolução será proporcional a referente àquele período que o aluno não cursou ainda. Porém, a escola vai poder cobrar uma parte pelo aquele período que o aluno já cursou. Certo, Magno. E quando o aluno não está em dia aí com o pagamento das mensalidades, a instituição ela pode expulsar esse aluno ou aplicar algumas penalidades? Essa pergunta é muito importante. As escolas não podem aplicar nenhuma penalidade, né, aos alunos, seja alguma coisa pedagógica ou até mesmo a expulsão. Então, o aluno inadimplente ele tem que fazer prova, né? Se tiver prova, ele tem que fazer. Se porventura ele desejar se desligar dessa instituição para poder sair para outra instituição, a escola tem que fornecer, né, o seu histórico, a sua declaração, todos os documentos necessários para que ele saia daquela escola e possa começar a estudar em outra escola. Então a escola não pode aplicar nenhuma, seja multa ou outra coisa, né, e nem reter nenhum documento desse aluno. Certo. Obrigado, Magno, pela entrevista. Tá aí, gente. E no caso do descumprimento das leis, os consumidores devem procurar o Procon Tocantins, os canais do Procon Tocantins. Volto com vocês aí no estúdio.